E hoje falar um pouquinho também, já fazer uma introdução sobre o tema, já tem bastante gente na sala, tem mais gente entrando, mas enquanto isso contar um pouquinho sobre o que a gente vai ver hoje. O tema principal são as vendas auxiliares, as vendas complementares, aquelas facilidades que o viajante pode adicionar na compra dele, fora do pacote tradicional. No nosso mercado, a gente já acompanha há anos que as empresas aéreas já estão capitalizando em cima disso, principalmente os low costs, e hoje até aqueles serviços que antes eles eram garantidos, né, na tarifa, os assentos, refeições, etc., hoje são comprados à parte. Os hotéis também, com o tempo, acabaram capitalizando nisso, né, por meio dos seus concierges, por exemplo. E a gente sabe que é mais do que na hora, passou da hora do agenciamento de viagens também capitalizar nessas oportunidades, oferecendo serviços extras, sempre com o foco de tornar a viagem do passageiro cada vez mais confortável, segura, agradável e cheia de facilidades inesquecíveis para que ele volte contando que foi super bem atendido, que teve uma experiência não apenas maravilhosa no destino, mas também do trabalho e da entrega de vocês. Mas quem vai contar sobre isso, quais são essas facilidades, quais são esses produtos que a gente tem no mercado para auxiliar as vendas auxiliares, né, complementares, são os nossos associados da Inter-American Network, que não apenas representam aqui no Brasil inúmeros destinos e marcas estrangeiras, mas eles também apoiam o nosso mercado de agências de viagens, de operadores de turismo com essas facilidades. E, acima de tudo, são super rentáveis, e essa é a palavra-chave hoje no nosso negócio, né, gente? Mas estou fazendo essa apresentação enquanto o pessoal entra na sala, mas quem vai contar e mostrar para vocês mesmos são duas queridíssimas. A Cláudia Bichain, que é a gerente comercial da Interamérica, tá dando tchauzinho ali, queridona, sempre está com a gente aqui nos eventos e nas apresentações online da Interamérica. E uma pessoa que está estreando com a gente hoje, tá? Que é a Paula Castanha, executiva de vendas, que vai fazer a apresentação aqui conosco, tá dando tchauzinho ali também. Cláudia, fica à vontade para dar as boas-vindas. A palavra é sua, gente. Boa apresentação. Vamos aí descobrir boas oportunidades hoje, né, Claudinha, né, Paulo? Bom dia, gente. Obrigada, André, por mais essa oportunidade. Abraçoa sempre abraçando e apoiando todas as iniciativas da Interamérica. Obrigada, gente, pelo tempo de vocês, pela oportunidade, por nos apoiar, por nos incentivar e por nos fazer melhor, né? Eu acho que as empresas que ficam atenta ao mercado, aos operadores, às agências de viagem, a gente aprende muito com vocês, porque o dia a dia de vocês é que fortalecem a nossa marca, é que nos faz trabalhar para levar produtos e parcerias, né? Acho que a palavra nossa é parceria, é ganha-ganha, é trabalhar junto, é unir forças e poder levar os nossos passageiros sempre as melhores opções. Como o André falou, a Interamérica Network é uma empresa já consolidada, nós temos 40 anos já de turismo, estamos no Brasil, a nossa matriz é aqui na Avenida Ipiranga, do ladinho do Copan, mas estamos também em outros países da América Latina. Hoje a gente vai falar especificamente da área comercial, das vendas auxiliares. Então a gente vai falar de 4 produtos. 2 a gente vai dar uma atenção maior, porque a gente também tem 1 hora só, então não dá para a gente levar a fundo todos os benefícios de todos os produtos, mas no fim do slide tem o meu e-mail, tem o e-mail da Paula, e a gente está aqui super à disposição de vocês para poder falar um pouquinho mais, não só da Interamérica, como dos produtos, se precisarem de outro treinamento, se tiverem dúvida, enfim, contem com a gente e muito obrigada mais uma vez. Isso aí, Paula. Vamos lá? Vamos voltar para tá cadê? Vamos colocar na primeira tela e iniciar? Perfeito. Vocês estão todos vendo minha tela, né? Estamos sim. Então, eu vou começar falando um pouquinho da Blue Rainbow Bags. Alguns de vocês já devem conhecer esse serviço. É um serviço de rastreio e recuperação de bagagens extraviadas. Então, é uma empresa com a matriz em Nova York e a gente é líder mundial em recuperação de malas extraviadas. A gente tem uma penetração global bem grande, já presente em mais de 90 países. A gente tem parceria com todas as companhias aéreas, esse serviço é válido em todas elas e também em todos os aeroportos do mundo. Então, eu vou explicar um pouquinho o que a gente faz efetivamente, né?
O cliente com a mala extraviada é sempre um problema, né? Ele sempre fica bem tenso e bem nervoso à procura dessa mala. A Blue Rainbow Bags, ela rastreia e mantém o cliente atualizado sobre esse rastreio. Então, além de identificar aonde está essa mala, a gente vai conseguir atualizar ele de todos os passos. Então, onde está a mala, em qual avião ele vai embarcar, até o momento que ela estiver disponível aqui. Parece uma compra online, sabe? Quando a gente faz e daí fica atualizando para a gente o sistema, o status da entrega, é basicamente isso que a gente faz. A gente usa, a gente acaba sendo mais um produto de tecnologia, né? Porque a gente utiliza o sistema do próprio aeroporto e as etiquetas da bagagem despachada. Então, com isso, a gente consegue rastrear em qualquer aeroporto do mundo. Sempre que essa mala for bipada, passar por algum sistema do aeroporto, a gente vai saber e a gente tem equipe para fazer com que essa mala volte o mais rápido possível. Então, por contrato, temos 96 horas a partir do momento que o avião pousa para trazer essa mala extraviada de volta para o aeroporto, onde foi aberto o pier. Dentro dessas 96 horas, o cliente sempre, claro, vai ser atualizado. Passou essas 96 horas, ele vai ter um bônus de insatisfação, digamos assim, de R$ 2.500 para compensar essa mala que ainda não chegou dentro do prazo, e o serviço ele não para. A gente vai continuar esse rastreio, vai continuar atualizando o cliente até que a mala efetivamente retorne ou seja dada como perdida pela companhia aérea, o que pode acontecer, né? Um grande diferencial desse produto é que ele é bem barato. Ele custa R$ 20 para voos nacionais e R$ 30 para internacionais. Então, assim, por um precinho de café de aeroporto, digamos assim, a gente evita muita dor de cabeça. Então, tanto para o cliente, né, que ele consegue um status atualizado dessa mala com frequência, quanto para a agência, que a agência não vai ter que lidar, né, com esse cliente desesperado atrás da mala, a gente absorve tudo isso e a gente mantém essa comunicação. Além disso, a gente tem um atendimento de suporte aqui no Brasil, então sempre que o cliente ligar desesperado atrás da mala, a gente vai conseguir atendê-lo, acalmá-lo e trazer essa mala de volta, né, efetivamente. Então, a emissão dele é muito simples, a gente consegue fazer tanto via consolidador, então a gente já está presente em muitos dos principais consolidadores do mercado, e também via microsite. Então, para quem trabalha com grupos, por exemplo, é um serviço maravilhoso. O download, a emissão é feita com um simples download de uma planilha com todas as informações dos passageiros, uma vez que o bilhete já está emitido, né? Então, acaba sendo um produto assim essencial para evitar muita dor de cabeça e é de uma maneira muito fácil, né? Então a gente consegue ter uma penetração global muito grande, como eu falei para vocês, já são mais de 16 mil agentes de viagens que trabalham com esse serviço, e é importante dizer que a gente é um serviço de rastreio e recuperação e não um seguro, porque esse bônus que a gente paga, caso a gente não retorne essa mala em 96 horas, ela não sobrepõe nenhum seguro viagem que o viajante tenha adquirido, nenhuma compensação ou indenização da companhia aérea, caso seja a mala dada como perdida, é uma coisa à parte, um serviço à parte, uma segurança a mais para o viajante viajar tranquilo. Então, a gente já tem uma presença global bem bacana, a gente está expandindo também a operação aqui no Brasil, muitos já estão trabalhando com a gente, e eu sou suspeita para falar, mas vale bastante a pena. Eu tenho certeza que é bem interessante para vocês evitar um pouquinho essa dor de cabeça do cliente com mala extraviada, porque é um problema muito grande hoje em dia. Eu mesma, quando eu viajo, não sei vocês, mas eu viajo com a minha malinha de mão cheia de roupa para caso a mala seja extraviada, eu tenha como me virar. Então, a gente acaba ficando bem mais tranquilo na viagem. Se vocês tiverem interesse nesse serviço, eu fico à disposição, a Cláudia também, assim como vocês podem questionar os consolidadores de confiança de vocês para ver se eles já trabalham com esse serviço ou não. A gente consegue fazer o contrato direto para que vocês tenham acesso ao microsite e a gente consegue fazer todos os treinamentos, apresentação de produtos, enfim, a gente fica 100% à disposição. Vou passar para o próximo produto. Então,
Deixa eu aproveitar, já que eu vou passar de um produto para o outro. Alguém tem alguma dúvida sobre a Blue Rainbow Bags? Porque daí a gente já pode resolver essa dúvida e aí sim seguir para o próximo produto. Paula, chegou uma dúvida aqui da Maria Eduarda Zeraik, quais são os meios de contato? A gente vai passar, os contatos da Interamérica a gente vai passar aqui no final, tá, Maria Eduarda, para vocês. Afinal, é a Interamérica que vai ficar responsável por todos esses produtos. Opa, minha câmera está desligada. Mas Contato. os meios de contato, se for uma pergunta referente a como a Blue Rainbow Bags entra em contato com o passageiro, funciona assim. Ele que escolhe, quando a pessoa tem a mala extraviada no aeroporto, eu cheguei lá na esteira, notei que a minha mala foi extraviada. O que que eu faço? Uma vez que eu tenho, né, adquirido a Blue Rainbow Bags, eu vou no balcão da companhia aérea abrir o PIR, que é uma coisa necessária. Depois disso, com o PIR em mãos, eu tenho até 24 horas depois do pouso para preencher um simples formulário. Nesse formulário, eu vou colocar informações básicas de nome, telefone, e-mail, o código, né, o código do PIR, vou fazer o upload desse PIR e a quantidade de malas extraviadas. E também vou selecionar como eu quero ser contactado. Então, a gente tem 3 meios, e os 3 podem ser selecionados, não tem problema, que é SMS, e-mail e WhatsApp. Então, o cliente escolhe se é um, outro ou os 3, e aí sim, assim que ele finalizar o upload desse formulário, a gente já vai começar o rastreio, já vai começar a atualização, e o cliente já vai poder ficar um pouquinho mais tranquilo. Então, a jornada do cliente é bem tranquila. Esse link para o formulário e esse código de serviço da Blue Rainbow Bags que ele vai ter que colocar no formulário, tudo é enviado por e-mail, tanto para o cliente quanto para quem está emitindo a Blue Rainbow Bags, para que essa informação seja fácil para todo mundo. Então, uma vez que tem a mala extraviada, é só seguir esses passinhos e daí a gente já começa a trabalhar, fazer esse serviço. Muito bom, eu que não entendi a pergunta, gente, me desculpa. Chegou mais uma aqui, ó, da Marilena, que se eu não me engano é da Tereza Pérez. A Marilena está perguntando como fica a devolução da mala se o passageiro já seguiu para outro destino. É só atualizar a gente, muitas vezes, né? A pessoa abriu a reclamação em um aeroporto e logo depois mudou para outro. Não tem problema. Vocês vão ter um canal de comunicação diretamente com a Blue Rainbow Bags, uma vez que vocês adquirirem, né, essa parceria, e basta nos avisar. Avisando que o viajante mudou de aeroporto, a gente vai providenciar essa mudança no sistema para que seja entregue no novo aeroporto onde está mais próximo do cliente. A única coisa que a gente não consegue fazer é retirar essa mala pelo cliente, porque uma vez que a mala é extraviada, ela fica de posse da companhia aérea. Então a gente consegue acompanhar e atualizar o cliente até a chegada dessa mala, mas a retirada efetivamente a gente não consegue fazer. Quem faz ou é o cliente, ou se a companhia aérea permitir, né, tiver algum sistema de entrega dessa mala, ele pode adquirir diretamente com ela também, sem problema nenhum. Ô, Paula, você falou em atendimento, atendimento é todo com a Interamérica em português aqui no Brasil, é isso? Exatamente, todo com a Uhum. gente. E um dos grandes diferenciais hoje em dia é atender telefone, né? Então Uhum. podem contar com a gente sempre que precisar, qualquer dúvida, tanto o viajante pode entrar em contato direto, quanto vocês a qualquer momento, seja durante a emissão, após a emissão, durante o extravio, a gente vai estar à disposição e atento a tudo que está acontecendo. Legal. A Odila da Gap Viagens, que é lá de Blumenau, ela está perguntando sobre antecedência. Qual que é a antecedência que deve precisar ser contratado o serviço? Até 2 horas antes do voo, você consegue contratar o serviço e também vale para o cancelamento. Então, você contratou, teve alguma questão que a viagem vai ser cancelada, enfim, precisa cancelar esse serviço também, até 2 horas antes do voo, a gente consegue tanto adquirir quanto cancelar e o reembolso é integral. Ó, a Maria Cristina da Cris Viagens está perguntando se tem como comprar individualmente. Tem sim, tem como comprar individualmente ou para grupos, como vocês preferirem. E são informações bem básicas que a gente pede, né, para fazer essa vinculação da bags com o bilhete aéreo do voo, o CPF da pessoa, com essas informações, fazer a emissão. Muito bom. Chegou mais uma dúvida aqui que é do Rodrigo Guimarães, que eu acho que é da Gente e Companhia, se eu não me engano.
Cadê? Se é vinculado, se o serviço é vinculado a algum seguro ou se são empresas independentes que executam o trabalho. Vocês sabem informar? São empresas independentes. A gente entra como prestadora de serviço e não como seguro, porque seguro entra numa questão de SUSEP, uma outra documentação, vamos dizer assim. Nós somos prestadora de serviço, é por isso que a nossa indenização não sobrepõe nenhum tipo de seguradora ou da companhia aérea. Muito bom. Ó, a Silvana, que é lá da Valência Viagens. E se o cliente preencher o formulário em 24 horas, o serviço começa somente depois disso? E aí, a Não, partir não. como é que funciona isso do Esse é o timing? prazo, esse é o prazo apenas para a gente ser notificado do extravio, né? Para ele preencher esse formulário. Mas, por exemplo, as 96 horas contam também a partir do momento do voo, do pouso do avião. Então, apenas a gente precisa ser notificado desse extravio com o PIR, né, por meio desse formulário, nessas primeiras 24 horas. Mas aí a gente já vai iniciar o serviço já pegando a última localização dessa mala disponível e atualizando o cliente sempre que houver alguma atualização nesse status. Legal. Ó, por fim, a Kátia, da Gloritour, está perguntando aqui pedindo para repetir a tela do valor, se puder voltar lá, Paula, e perguntando Claro. como é que as agências fazem cadastro. Aqui, essa tela aqui, né? O valor são R$ 20 para trecho doméstico, isso por passageiro, indiferente da quantidade de bagagem que ele transporte, e R$ 30 por passageiro por reserva para voo internacional. Então, pode ser uma one way, com uma mala ele vai pagar R$ 30, pode ser uma volta ao mundo com 5 malas, ele vai pagar o mesmo R$ 30, desde que esteja tudo dentro do mesmo localizador. Tá? Exatamente. E sobre o cadastramento dos agentes de viagem, coisa simples. Sim, aí depois tem os nossos e-mails no final da apresentação. Eles mandam um e-mail para a gente e aí a gente começa a conversar, entender como que é a agência, o que é o perfil, como eles trabalham, enfim, e aí a gente vê como a gente faz a questão de parceria, de contrato, enfim. Ó, a Marilena está perguntando aqui se o passageiro pode comprar diretamente, porém, gente, a gente está aqui numa ação B2B. Ideal é Não, mas de sempre. qualquer forma, Não, mas A de tem que gente, qualquer ser. forma não consegue. Não, mas a gente primeiro, antes não sempre. atende B2C na Interamérica, a gente atende Isso. só o B2B. Exatamente. A gente sempre traz aqui na Brastoa soluções para vocês voltadas para o agente de viagem, para a operadora, tá, gente? Então, prioridade sempre vai ser o trabalho por meio de vocês, tá bom? A Odila Isso. está E mesmo perguntando. o cliente que tentar, ele não vai conseguir adquirir o serviço sem a ajuda de vocês. Legal. E a Odila está perguntando se nas consolidadoras o valor é o mesmo. Sim, né? O É o valor é o mesmo. mesmo. O valor é o mesmo para todo mundo, não tem diferença. Toda a nossa comunicação Blue Rainbow Bags para o mercado, seja via hospitação, operadora, agência, é o mesmo. R$ 20 doméstico, R$ 30 internacional. Legal. Meninas, vamos em frente. Então, as outras perguntas chegarem, a gente volta aqui até para a gente dar mais agilidade. Mas quem tiver mais perguntas, fica à vontade para colocando aí no chat que a gente volta aqui para Blue Ribbons, se for necessário, tá? Mas aí vamos apresentando as outras soluções e a gente volta com mais dúvidas em seguida, pode ser? Pode ser, perfeito. Então, vocês continuam vendo minha tela, certo? Sim, manda bala, Paula. Perfeito. Então, agora eu vou falar um pouquinho da RailClick. A RailClick é uma plataforma de emissão de bilhetes de trem. A gente está presente em 25 países na Europa e é uma plataforma de uma usabilidade muito simples. A gente trabalha atualmente via login e senha dentro da nossa plataforma de emissão. As emissões já são feitas online e o bilhete, né, o bilhete do trem é recebido na mesma hora após a emissão no e-mail informado. É uma solução muito prática, né, que já está também bem consolidada no mercado. Aqui eu vou mostrar algumas ferrovias, né, que a gente trabalha, mas a gente trabalha com as principais companhias de trem da Europa.
Os nossos valores de tarifa são os melhores do mercado. Muitas comparações feitas com os nossos concorrentes mostraram que a gente acaba tendo valor mais em conta, o que abre uma margem, né, para o agente de viagem, para a agência, para a operadora, para poder trabalhar com markup, enfim, como vocês preferirem. E a gente também conta, todos os bilhetes eles são comissionados, tá? Não são tarifas netas, são comissionadas. E a gente conta também com atendimento e suporte aqui no Brasil. Então, sempre que vocês precisarem, seja no momento da emissão ou durante a viagem do passageiro em si, ou ao receber o bilhete de trem, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só entrar em contato com a gente. É uma plataforma muito fácil de usar e a grande novidade que a gente traz hoje é que a gente já está em fase final de implementação com a Infotera. Então, muito em breve, as operadoras já vão ter a abinha de trens presentes na Infotera de forma online e vão poder fazer essa emissão também diretamente pela Infotera, sem precisar do login e senha na plataforma. Esse é a principal novidade, né, que eu queria trazer para vocês. Então, e também, como eu falei, hoje a gente está presente em 25 países europeus, mas em breve esses destinos vão ser ampliados. A gente está para entrar ainda esse semestre novas rotas disponíveis. Então a gente vai ter trens nos Estados Unidos, principalmente Miami, Orlando, que é bastante procurado, trens em toda a parte da Ásia, então China, Japão, Coreia vão estar conectados também. O trem turístico do Peru, trens na Índia, Nova Zelândia, enfim, a gente tem uma gama de novos destinos que estão entrando. Então, vem muita novidade por aí. Além da integração, novos destinos também. E, assim como a Blue Rainbow Bags, a gente tem um sistema de parceria, é só entrar em contato com a gente diretamente. A gente tem um contrato, que ele é bem simples, e a gente também oferece treinamento. Então, uma vez que a gente avançar na negociação, a gente faz um treinamento completo do uso da plataforma, apresenta exemplos de bilhetes de trem, exemplos de rotas mais populares, e a gente consegue deixar todo mundo preparado para vender trem, que, na minha humilde opinião, tem crescido bastante, né? Essa vontade de viajar de trem pela Europa é uma experiência à parte. Eu já fui, eu já participei de viagens como essa, e assim, as vistas são incríveis, sem contar que a gente acaba economizando tempo, porque muitas vezes as estações são no centro da cidade, a gente não precisa ter uma locomoção até o aeroporto para depois passar por todo aquele sistema de segurança para voar. Aqui é bem mais simples, às vezes ali no meio da cidade a gente já entra, já passa rapidamente pela segurança, embarca e faz uma viagem confortável com paisagens maravilhosas também. Além disso, a gente tem trens, né, que vão desde a primeira classe até classes mais em conta, né, trazendo experiências diferentes para esses viajantes. E eu sou suspeita, né? Como eu falei, eu gosto muito de trem no geral e eu tenho certeza que tem um mercado gigante. Então, se vocês já trabalham com trens e querem conhecer um novo fornecedor, ou se vocês não trabalham e querem ter esse treinamento completo, esse acesso para poder fazer as suas próprias emissões com ajuda e suporte sempre que necessário, a gente está aqui para isso. Também gostaria de abrir para qualquer dúvida que vocês tenham sobre a RailClick e a gente ainda tem mais alguns produtos para apresentar depois. Vamos lá, eu já vou trazer algumas perguntas aqui. A primeira, cadê? Que é da Odila. Ela está perguntando sobre o suporte emergencial, como funciona o atendimento, e Sim. também sobre comissionamento. Nós temos o suporte, a Interamérica, todos os produtos, tá, gente, que a gente fala aqui. Tem o atendimento WhatsApp, o atendimento e-mail, o atendimento telefone. Nós estamos, como eu falei, a gente está aqui no centro, então se vocês quiserem, quem estiver aqui por São Paulo e quiser vir aqui conhecer a Interamérica, serão sempre muito bem-vindos. A gente tem sim um atendimento. E a segunda pergunta da Odila, posso já responder, André, que eu estou vendo aqui? Nível de comissionamento, ela pergunta. Odila, vai depender. Depende de vários fatores, né? Lógico, a gente tem a volumetria e a gente tem a parceria. Porque de verdade, a gente não quer ser só um produto de prateleira. A gente quer ser um produto que a gente possa trabalhar em conjunto. Então, a gente vai analisar o quanto você produz, mas, né, tem muitas agências que pode ser que vão começar a trabalhar o produto agora, então a gente vai analisar
o que a gente pode fazer em conjunto, né? Qual que é a ideia, qual que é o interesse, qual que é o objetivo. Então, vamos criar newsletter, vamos criar uma white label no site de vocês, vamos criar... Qual que é o projeto? Né? Eu acho que muito, não só volumetria, mas o que a gente pode crescer junto. E a partir daí, a gente consegue falar de comissionamento, tá? Vamos Bilhete emendar, QR... Ah, não, ia falar justamente a próxima. Na verdade, assim, vamos já falamos sobre QR Code. Vamos, já que a gente está falando de dinheiro, fala sobre opções de pagamento, que a Vanusa está perguntando aqui. tá. Opções de pagamento direto na plataforma, ela é no cartão de crédito. E dependendo de contrato, de parceria, a gente tem como fazer faturado via Interamérica, tá? Legal. E agora, de volta aqui com a pergunta da Odila, que é sobre os bilhetes. Vem com QR Code para embarque. Como é que funciona essa parte? Sim, a maioria já vem com QR Code. Uma das que a gente mais tem volume de vendas é a Trenitalia e é uma das mais fáceis de se trabalhar. É automático. Odila, você faz a emissão, já gera automático o QR Code para você, o bilhete. E nos casos daquelas que não geram o QR Code, já vem a informação para você também o que o passageiro, o que você precisa orientar o seu passageiro a fazer. Muito bom. Paula, acho que tem E mais telas, né? Eu vi aqui que acho que tem mais uma ou duas telas com as marcas de trem, é isso? isso, eu vou mostrar para vocês aqui as ferrovias europeias que a gente trabalha, né? É aquilo, cada ferrovia, ela acaba tendo uma regra específica, seja ao enviar os bilhetes, seja sobre marcação de assentos, que ninguém perguntou, mas é uma pergunta que eu recebo o tempo todo. Então eu já vou aproveitar para falar sobre isso. A marcação de assentos, ela é feita geralmente de forma automática, então ao emitir, por exemplo, na nossa plataforma, a gente consegue emissão de até 9 passageiros por vez, e a gente também consegue emissão para grupos de maneira offline. Então, se é uma família de 4 pessoas viajando junto, por exemplo, se a gente faz essa emissão das 4 através da plataforma, o sistema ele já entende que esses viajantes estão juntos e já marca os assentos mais próximos que tiverem disponíveis no mesmo vagão. Então, isso garante que eles viajem juntos. Na grande maioria, a gente não tem esse poder de escolha, já vem de forma automática. Uma ou outra, como eu falei, varia bastante, mas uma ou outra vem, por exemplo, sem lugar marcado, por ser uma tarifa flexível, então nem mesmo o horário do trem vem necessariamente um horário, né? A pessoa pode usar durante o dia inteiro. Nesse caso, a gente também consegue a marcação de assento, mas aí é cobrado à parte. Então, cada ferrovia vai trabalhar de um jeito, mas a gente consegue dar o atendimento e suporte para cada uma delas. Então, sempre que vocês fizerem uma emissão, receberem o bilhete, ficarem com qualquer dúvida se tem algum próximo passo ou não, se esse bilhete já é válido para viagem ou não, basta enviar para a gente um printzinho ou PDF do bilhete, que a gente consegue dar todas as informações passo a passo do que tem que ser feito, ou se não tem que ser feito nada e já está tudo certo, que é a grande maioria dos casos mesmo. Então, aqui algumas opções, né, de ferrovias que a gente trabalha. Aqui são as nossas principais, as que mais saem, né? Então, como a Cláudia comentou, a Trenitalia acaba sendo a que mais aparece, até porque eles têm aqueles trens de alta velocidade, o Frecciarossa, que tem realmente paisagens absurdas de linda, e viajar dentro da Itália de trem já é bem consolidado, né? Mas em seguida vem a Renfe, lá na Espanha, a DB, enfim, temos várias opções, e você consegue consultar pela própria plataforma, né? Você entra, coloca origem, destino e a data, vai trazer para a gente uma listagem de todos os bilhetes disponíveis naquele dia, já mostrando se é um trem direto, se tem baldeação, qual que é o número do trem, tudo certinho. Em seguida, a gente escolhe a classe, a tarifa também. Geralmente tem várias opções de classe, sempre descrevendo quais são as diferenças entre elas. Cada uma das classes vão ter suas opções de tarifa, onde a gente define as regras de cancelamento, reembolso e alterações. É sempre bom ficar bem esperto nessa parte. Ao selecionar tudo isso, a gente já vai colocar os dados do passageiro, do comprador, então a gente consegue que esse ticket, esse bilhete seja enviado, por exemplo, primeiro para mim, né, para o meu e-mail, onde eu vou ter acesso a esse bilhete, ver se está tudo certo, se tem algum próximo passo ou não, entendendo ele 100%, aí sim vou enviar para o cliente. Então, a gente tem essa diferenciação de campos, e realmente a gente fica à disposição. Sempre qualquer dúvida que venha a surgir, a gente fica disponível, né, para essa consulta. E além disso, a gente inclusive tem algumas emissões offline de produtos, por exemplo, trens em Portugal,
pode ser que vocês não encontrem online na plataforma, mas ao enviar um e-mail para a gente com essa solicitação, a gente consegue fazer essa emissão offline para vocês, passando todos os detalhes do orçamento, da cotação, tudo certinho. Então, é um sistema bem completo, né? Eu diria, vai ficar ainda mais completo, porque vai vir novos destinos, vai vir a integração com o Infotera, então, assim, a gente está crescendo cada vez mais. Então, a gente fica super à disposição de vocês, caso vocês queiram trabalhar com a gente nessa parte de trens com a RailClick. Se Muito tiver bom. mais alguma dúvida e quiser aproveitar. Vamos, tem mais uma dúvida aqui, na verdade são duas, mas é falar sobre a mesma coisa, sobre antecedência de compra, como é que funciona. Em Talvez geral, comprar, só um complemento, talvez seria legal contar também sobre promoções. Comprando com muita antecedência é mais barato, em cima da hora tem promoção. Como é que funciona isso também? geralmente os valores não têm uma variabilidade tão grande em questão de promoções, e em questão de antecedência, também pode variar um pouquinho de acordo com a companhia, mas, no geral, são de 2 a 3 meses de antecedência que eles liberam esses bilhetes para venda. Então, mas mesmo se um bilhete for para mais para frente que isso, vale a pena entrar na plataforma, fazer uma pesquisa para ver se traz alguma opção e se não trouxer, mudar a data para uma data um pouco mais próximo, para verificar a média de preços que está sendo feita nesse momento. Mas não costuma ter uma variabilidade tão grande, né? Não costuma ter promoções de última hora, nem nada do tipo. Em cima da hora também, se houver disponibilidade, É, venda eu funcionando. recomendo sempre comprar com uma certa antecedência. Não precisa ser os 2 meses completos, né, mas, assim, comprar de um dia para o outro eu acho arriscado. Legal. Ó, antes de a gente seguir para o próximo produto, mais uma última pergunta aqui da Odila. No pagamento com cartão, a possibilidade de inserir uma taxa de serviço da agência? Infelizmente, pela plataforma, atualmente, a gente não consegue. O que você pode fazer é avisar que tem uma taxa de emissão ou, né, cobrar a parte do cliente, mas incluir nesse valor, atualmente, a gente não consegue pela plataforma. Nossa, bom, antes de passar, só uma última pergunta, gente. A Pode Maria vir, sem Eduarda da problema. Blend está perguntando sobre limite de bagagens, tem? Geral, também varia. O problema de falar de trem é que eles não são tão padronizados quanto os voos, por exemplo, né? Cada companhia de trem vai acabar trabalhando de uma forma, mas no geral, pelo menos 2 bagagens o passageiro vai poder levar, que é uma de mão, seguindo as dimensões da bagagem de mão do voo mesmo, e uma de cabine, que eles chamam, que não tem um limite de peso, mas sim de dimensões. Na maioria dos bilhetes também vem essa informação descrita das dimensões, mas eu já adianto que aquela mala despachada de 23 quilos tem as dimensões corretas para essa mala de cabine. Então, ele não vai ter problema. Caso eles queiram incluir, algumas companhias já incluem, por exemplo, 2 de cabine e uma de mão, enfim. Mas se o passageiro quiser incluir alguma, ele consegue diretamente ali na plataforma de trem. Ele consegue fazer essa inclusão e esse pagamento à parte. Legal. Gente, posso fazer só um depoimento pessoal aqui, só para acrescentar. No passado, eu tive a oportunidade de viajar de trem pela Europa a primeira vez. E pô, já que você está falando de bagagem, um detalhe que parece bobo, mas eu consegui marcar assento, Eurostar, e viajei do lado do lugar onde você guarda as malas. Faz toda a diferença você viajar olhando para sua mala, sabendo que ela está ali, debaixo do seu nariz, bem cuidada, na sua mão, pertinho de você, que ninguém está jogando ela. Gente, isso dá uma paz de espírito. E o que eu digo é, isso não é um meio Dá. de transporte. Trem não é meio de transporte, é uma experiência à parte na Europa. Então, assim, fiz um belíssimo de um roteiro, mas falo que viajar de trem foi uma experiência à parte dentro da viagem que já era maravilhosa. Então, assim, um depoimento pessoal que vale a Nossa, pena com mesmo, certeza, né? Vamos seguir, com depois a gente certeza. volta com mais perguntas, tá? Para a gente dar mais agilidade aqui. Você vai em frente, tá, Paula? Fica à vontade. Tá bom, então agora eu vou falar um pouquinho da World of Wine, que a gente carinhosamente chama de UOL. Esse produto eu tenho um carinho especial porque eu pude visitá-lo e viver essa experiência lá em Portugal e foi inesquecível, eu diria. Então, a UOL é um complexo, é um quarteirão cultural com experiências voltadas para o mundo dos vinhos, né? Que é um mundo gigante, assim. Eu pelo menos, né, conheci apenas a superfície dele e eu pude ver o quão grande ele é, né? Então, esse complexo, ele fica em Vila Nova Gaia,
que é em frente à cidade do Porto. Então, a vista, essa foto que vocês estão vendo nesse slide é da praça principal. Aqui atrás, né, onde essas pessoas estão olhando, é uma vista absurda da cidade do Porto, pela margem do Rio Douro, né, pela outra margem. Então, assim, só de visitar o local, e essa praça tem acesso gratuito, então, só da pessoa ir lá visitar, olhar essa vista já vale a pena e já dá vontade de dar uma explorada um pouco na região, porque eles têm muita coisa para oferecer. Esse complexo conta com 6 museus. Esses 6 museus são voltados, cada um para uma experiência de vinho. Eu já vou passar um pouquinho sobre eles, e eu digo vinho, mas eu acabei de me lembrar que um desses museus é do chocolate, na verdade, porque eles têm uma fábrica própria. Mas eu vou falar dos museus um pouquinho no próximo slide. Então, além desses 6 museus, eles contam com 12 restaurantes e bares, um deles, inclusive, com estrela Michelin. Tem lojas temáticas, tem uma escola de vinho que dá certificações, né, que realmente ensina os enólogos sobre vários assuntos diferentes. Além disso, tem experiências voltadas para a produção, armazenamento e degustação do vinho do Porto, que, né, estamos em Porto. O vinho do Porto, ele é simplesmente, não sei se vocês já tiveram oportunidade de provar, mas é simplesmente fantástico. Ele é muito diferente dos vinhos de mesa, tanto na fabricação, quanto no armazenamento, como no jeito de beber ele. Então, isso tudo é ensinado nessas experiências, onde a gente vai degustar nas caves onde eles são armazenados. Então, a gente vai ver ali os barris, eles explicam certinho como é feita a produção, como é feito o armazenamento. Depois a gente experimenta diferentes tipos de vinho do Porto. Existe vinho do Porto branco, gente, eu nem sabia disso quando eu fui lá, eu fiquei super surpresa. E a gente pode compará-los. Então, tem essa experiência básica, que de básica não tem nada, né? Mas a experiência básica de degustação, e tem como deixar ela ainda mais especial. Então, tem como incluir um jantar com culinária portuguesa, tem como incluir uma noite com fado, que é uma música tradicional portuguesa belíssima, que eu nem conhecia e chorei ouvindo. Então, aqui eu vou falar um pouquinho, então, dos museus, né? Todos esses museus que eu vou apresentar, a gente consegue fazer a emissão aqui do Brasil desse bilhete. Tem bilhetes tanto individuais, quanto família, quanto passes para mais de um museu, enfim. A pessoa, ela sai daqui com, por exemplo, né, um bilhete de museu, uma experiência aqui de degustação de vinho, mas ela acaba passando um dia inteiro nesse complexo, porque além das experiências onde a gente já sai, né, com emissão aqui do Brasil, a UOL em si oferece muita coisa. Então, assim, passear pelas lojas temáticas que eles têm já é uma experiência por si só. Então, assim, novamente, eu sou um pouco suspeita, porque eu estive lá, mas eu vou falar, então, agora um pouquinho dos museus. Tem o The Chocolate Story, que é basicamente uma fábrica de verdade de chocolate, onde a gente faz uma visitação, conhece sobre a história do cacau, do chocolate, de como a gente consome esse chocolate, e consegue ver essa produção sendo feita na nossa frente. Além disso, também há degustações desses chocolates combinando com vinho do Porto ou sucos para as crianças. E o Museu de Chocolate, ele oferece uma atividade específica para crianças, que eu acho que eles chamam de chocolatinhos, se eu não me engano, onde as próprias crianças vão fazer o seu próprio chocolate, já sai de lá com o chocolate todo decoradinho, como ela fez. Então, acaba sendo um programa para toda a família, né? Temos o Planet Cork, que é a respeito da cortiça, obrigada, me fugiu, eu ia falar carmurça, da cortiça e a importância dela para as rolhas, né, o porquê que esse material foi escolhido, que diferença que ele faz nessa conservação do vinho, se tem que encostar no vinho ou não. Tem muitos vinhos que a rolha faz toda a diferença, eles têm que ficar na horizontal exatamente para que a rolha encoste no vinho, para trazer propriedades, enfim. É um mundo à parte também, vale muito a pena a visita. Todas. Olá, Pode não falar. queria interromper sua empolgação, porque eu também estou empolgado aqui que você está mostrando, mas acho que dá para avançar uma telinha que tem umas imagens, né? Na verdade, é que as imagens são dos próximos museus. Aí, então, eu estou Ah, tá. falando um por um. Mas eu vou Beleza, ser mais perdão. sucinta. Não, manda bala, fica à vontade que a gente está se empolgando aqui contigo. Então tá bom. Mas, então, né, esse Museu da Cortiça, a gente até consegue ver a árvore onde elas são retiradas, a fábrica, enfim, é uma experiência à parte. O Pink Palace acaba sendo o museu mais instagramável e mais procurado deles, que é a respeito do vinho rosé, a sua história, as suas variações. É um museu realmente divertido, assim, não só para adultos. Para a gente, claro, é melhor, porque a gente vai ter degustação de vinho rosé ao longo do museu, mas para as crianças também, essa piscina de bolinha rosa, tem várias atividades ao longo do museu, vários pontos para foto, assim,
que saem da caixinha, digamos assim, e é muito legal que a gente ganha uma pulseirinha rosa com vários pins, acho que são 5 ou 6 pins, e cada pin a gente troca por uma degustação e uma estação. Então, assim, é uma experiência fantástica, tanto para adulto quanto para criança. Claro que a criança não vai beber o vinho, mas aí passa para a mãe e para o pai que a gente bebe junto. A The Wine Experience é um museu sobre o vinho em geral, em como apreciá-lo. Então, é praticamente uma aula sobre o que a gente tem que se atentar ao vinho na hora de experimentá-lo, para saber se um vinho é bom ou não. Tem todo um teste para saber que tipo de uva você gosta. E no final também há 3 degustações de 3 vinhos diferentes para a gente entender e sentir no paladar a diferença entre eles. O The Bright Collection é sobre as taças, é a evolução das taças nesse ambiente do vinho. Então, como que chegou na taça atual? Qual taça que é melhor para cada tipo de vinho? Da onde isso veio? Então, esse aqui é o que mais parece museu mesmo, porque tem as taças antigas que datam centenas de anos atrás, e a gente consegue ver essa evolução, ver mesmo, né? Em louco ali. E tem o Porto Region Across the Ages, que é a história do Porto, né? E é uma história muito bonita. Esse também é mais um museu mesmo, onde conta as histórias, a gente lê bastante a respeito de como essa região cresceu, o porquê do vinho do Porto ter surgido bem aqui, enfim. Eu poderia passar o dia inteiro falando dos museus, porque eles são muito legais mesmo. Você consegue fazer uma visitação por si só, né, com o bilhete, ou ir em algum dos horários que tem. Visitas guiadas ou audioguias, que também vale a pena muito, porque você aprende muito nesses museus. Além disso, então, tem os restaurantes, como eu comentei, a gente não emite antes os restaurantes, tá? Mas a gente indica muito que uma vez que o cliente tenha um ingresso do museu ou da experiência de degustação do vinho do Porto nas caves de vinho do Porto, que ele passe o dia lá, né? Acabe comendo nesses restaurantes. Tem restaurante de estrela Michelin, tem restaurante próprio de culinária portuguesa, tem restaurante mais, digamos que globalizado, né, com pizzas, hambúrgueres, que acabam sendo a preferida das crianças também. Tem para todos os gostos. Tem doceria, café, bar, enfim. Realmente é uma experiência para passar o dia inteiro. E tem a escola realmente de vinhos, né, com cursos práticos, com provas exclusivas, onde a gente realmente vai aprender e vai se certificar como enólogos, né, ou pelo menos uma partezinha. Então, assim, é realmente uma experiência completa. Além disso, a World of Wine ela possui diversas salas de reuniões, onde a gente consegue fazer, por exemplo, reuniões com grupos de incentivos ou algo assim. Então, além de oferecer essa experiência completa, caso tenha alguma coisa um pouco mais específica que vocês queiram trabalhar com esse produto, fala com a gente, que a gente intermeia isso. Então, uma vez que o cliente é um grupo de 10 pessoas, por exemplo, que vão para viver um pouco dessa experiência, a gente consegue fazer o aluguel de uma sala para que a gente possa ter uma reunião desse grupo, né, uma reunião inicial ou final, enfim. Eles são bem flexíveis nesse ponto, e é um lugar que vale muito a pena a visita, assim, seja só para conhecer aquela pracinha que eu falei que tem uma vista maravilhosa, tem um carrossel nessa pracinha, um carrossel funcional, então se você for com criança, criança também vai se divertir. E o bacana é que é uma área, assim, ela é muito grande mesmo, e eram todos armazéns antigos de vinhos do Porto. Então, eles foram reaproveitados para criar o complexo da UOL. E ele fica bem abaixo do The Etman, né? Que é um hotel de 5 estrelas de luxo, né? Lá em Vila Nova Gaia. E é do mesmo grupo, né? Digamos assim. Então, o hotel tem uma vista espetacular, tanto do porto que está na frente, quanto da wall que está embaixo, né? Que compõe esse ambiente da vista. Enfim, vou puxar para dúvidas também, se vocês tiverem, mas como a gente trabalha, né? Esse produto, eu fiquei falando do produto porque eu gosto muito. Mas a parceria em si, a gente também tem um contrato, a gente também consegue fazer emissão aqui no Brasil. A emissão pode ser feita ou offline, direto com a nossa equipe, ou com um login e senha através do microsite, também que a gente faz toda essa criação. Também temos atendimento de suporte, claro. E é isso, na verdade, vocês podem falar diretamente com a gente, que a gente passa o tarifário, a gente tem uma lista de todas as experiências que a gente vende aqui no Brasil, e a gente consegue fazer essa emissão conjunta. Tá bom? Alguma dúvida sobre a UOL? Que eu acho que o próximo slide já é o próximo produto. Chegou assim, Paula, na verdade, conta um pouquinho assim sobre a reserva e sobre como o passageiro aproveita melhor o complexo. Vou usar um termo meio superficial, mas assim, é um passeio de um dia, por exemplo? Vale Com estender certeza. mais? Como é que funciona como é que ele faz, como o Agente Viagens oferece melhor experiência para que ele aproveite o complexo da melhor forma?
É uma experiência, assim, pelo menos um dia eu passaria inteiro no complexo, e se a pessoa for uma entusiasta do mundo dos vinhos, digamos assim, que é uma pessoa que já toma, já gosta de vinho, eu recomendo mais de um dia, porque como eu falei, são 6 museus diferentes, onde a gente aprende muito em cada um deles. Além desses museus, tem essas visitas às caves, então como é um quarteirão cultural, você mesmo pode dar uma volta, pode entrar, conhecer um pouquinho desses complexos, mas também pode já sair com a experiência, né, garantida, emitida para aquele dia que você vai. Então, por exemplo, essas provas de vinho do Porto geralmente acontecem à tarde ou fim da tarde. E os museus são abertos o dia inteiro. Então, a pessoa pode, por exemplo, uma pessoa que já vai para Porto, né, já tem essa programação, adquirir antecipadamente os ingressos para um ou dois museus, pode ser por meio do passe ou diretamente no museu que a pessoa está procurando, e uma degustação à noite. Um programa de dia, um programa mais à noite. Com isso, ela não precisa sair do complexo, porque, novamente, ela vai aproveitar o museu. Eu suspeito que ela vai querer conhecer mais de um museu, mas enfim, que seja um só. Ela vai conhecer esse museu, depois tem um complexo enorme de lojas temáticas, tanto de produtos nacionais portugueses, quanto de produtos globalizados. Por exemplo, é muito louco, né? Mas tem uma loja lá só de patinhos. Sabe aqueles patinhos de borracha de banheira? Tem uma loja só disso, com todo tipo de patinho que você imagina. As crianças ficam loucas nessa loja. Então, realmente é um passeio para o dia inteiro. Você passa o dia e você nem vê o dia passar. Assim, é muito legal mesmo. Muito bom. Ó, a Laura da Inspiring Adventures, queridona, um abraço, Laura. Perguntando sobre valores para os agentes de viagem. Tem algum diferencial comprando via agente de viagens? Como é que incentiva a venda por parte deles? As vendas aqui no Brasil são feitas, né, por meio dessa emissão offline ou microsite, né? Senão a pessoa teria que comprar diretamente lá. E as vendas são comissionadas, tá? A comissão também sempre vai variar um pouquinho, né, do fluxo, de como vai ser feita essa parceria comercial entre a gente, mas todas as vendas são comissionadas, tem esse incentivo, né, para a gente. É, como diferencial, assim, a UOL, ela é conhecida, mas ela não é tão conhecida assim. Então, eu acho que o próprio fato da agência oferecer essa experiência diferenciada para uma família, para uma pessoa que já tem uma relação com vinho, por exemplo, ou que quer conhecer um pouquinho mais sobre esse universo, eu acho que por si só já seria um diferencial, sabe? Muito bom. Ó, a Kátia da Glória Tour está perguntando sobre cancelamento, alteração de bilhete, de reserva. É possível? Como é que funciona isso depois de emitido? Varia um pouquinho, geralmente não tem nenhuma alteração ou cancelamento, mas a gente realmente tem que ver caso a caso. Legal. Bom, o Carlos Eduardo perguntou aqui sobre o hotel de luxo que faz parte do grupo do UOL e já foi respondido aqui pela Maria Helena, que é o The Atman, é isso mesmo, né? É isso mesmo, exatamente. E ele Legal, fica do ladinho. Se a pessoa já estiver hospedada no The Etman, por exemplo, ela consegue descer uma rua e ela já vai estar no complexo da UOL, é bem pertinho. E se vocês já trabalham com esse hotel, inclusive, eu recomendo que vocês indiquem a UOL, porque realmente é muito pertinho, assim, um faz parte do outro, quase. legal. E a Vanusa, que é lá de Cuiabá, se não me engano, é da ZNZ Viagens, está perguntando sobre a média de valor de entrada. Você sabe já, você consegue adiantar para a gente? Se eu não me engano, é tudo em euros, tá? Eu acho que são cerca de 20 euros, de 12 a 20 euros a entrada nos museus. As experiências são um pouquinho, com degustação, né? O valor é um pouquinho maior, eu acho que deve ser em média 30, 50 euros, mas a gente tem um tarifário mesmo. Então, vocês tendo interesse nesse produto, me avisa que eu envio para vocês um tarifário com todos os produtos disponíveis, os valores, tudo certinho, e os próximos passos para a gente fazer essa parceria em questão de comissão, contrato, emissão, tudo certinho. Legal. Tem mais dúvidas aqui, mas vamos seguir para a próxima apresentação para a gente respeitar aqui o horário do pessoal. Pode ser, Paulo? Aí no final a gente volta com mais Combinado. perguntas, tá bom, pessoal? Vamos lá. Sem problemas. Agora eu vou passar a palavra para a Cláudia, que é muito mais especialista em aéreo do que eu. Então, Cláudia, com você, eu vou passando os slides para você. Tá bom. Gente, aqui dentro da Interamérica, a gente tem a APG Network, que é um mundo de companhias aéreas, é um mundo de prestação de serviço para companhias aéreas. Então, a APG, ela trabalha com várias ramificações dentro de uma empresa aérea. Então, a gente tem no Brasil, hoje, em negociação, o IET, que é o Interline Electronic Ticket. Esse IET, a gente precisa da distribuição do GDS,
então ele não está na apresentação, porque a apresentação hoje o foco mais é as operadoras têm IATA, mas o agente de viagem em si ele não tem o IATA, tá? Mas é uma outra ramificação, é um outro produto da PG, então se caso vocês tiverem qualquer dúvida sobre o IET, que trabalha com empresas aéreas offline, também é com a gente, tá? E aqui na apresentação eu vou falar especificamente da PG Plataforma, que hoje o mercado todo tem falado muito dos NDCs, né, que é a nova maneira de distribuição das companhias aéreas para o mercado. Pode passar para mim? Mais um slidezinho. Você passou 2. Foi. Então aqui o que é a PG Plataforma, né? O NDC hoje ele é um sistema, ele é uma plataforma que tem compatibilidade com a tecnologia XML, que a gente consegue fazer integrações ou simplesmente atender vocês via login e senha. O diferencial da PG Plataforma, vocês vão ter autonomia de gerar as reservas, cancelar as reservas, comprar produtos auxiliares, enfim, tudo através do login e senha. Quando a gente está num ambiente de NDC, num ambiente de plataforma, a gente gera o bilhete eletrônico dentro da companhia aérea. Então, dentro das parceiras que a gente tem hoje no nosso portfólio da PG Plataforma, a gente pode emitir, por exemplo, bilhete azul dentro de um ticket stock da Azul. A gente pode emitir um bilhete Etiópia dentro de um bilhete Etiópia, né? E não como no IET, por exemplo, que a gente emite dentro de um estoque diferenciado. Então, o ambiente NDC, ele é muito fácil e ele é muito rápido, porque a gente tem essa comunicação direta com a companhia aérea. Então, dificilmente vai ter erro de sistema, erro de sincronização, enfim, a venda, ela se torna mais segura. Pode passar um, por favor? No próximo slide, passa para mim, Paula? Não gerou para mim. Aqui, esse slide, obrigada. Hoje a gente tem 36 empresas aéreas. Aqui estão alguns exemplos, mas que nem a gente agora tem a Azul, que entrou faz pouco tempo. Ontem foi anunciado a LOT Polish, que também entrou. Então, a gente tem empresas que sim, a gente tem online no Brasil, tem outras que a gente não tem. Né, uma offline que me chama muito a atenção, que eu particularmente gosto muito de trabalhar com ela, é a Finer, que tem um movimento de venda interessante, né? E que hoje a gente só consegue fazer emissão no Brasil via Ibéria ou via Latam, que é complicado quando a gente quer fazer algum tipo de alteração ou comprar algum serviço aéreo, especificamente da Finer via uma emissão parceira. Então, dentro da plataforma, a gente consegue fazer tudo o que a gente precisa com a Finer, então comprar um assento, comprar uma bagagem, enfim. Quais são os benefícios, né, da PG Plataforma? Então, você tem uma facilidade de contrato, a gente pede alguns documentos, claro, para o financeiro fazer essa liberação. Se for agência IATA, é muito mais fácil, porque a gente associa as vendas dentro do IATA e aí gera fatura BSP. Para as não IATAs, a gente pode fazer a emissão via cartão de crédito ou via pré-pagamento, então vocês fazem um depósito e aí conforme forem fazendo as emissões, a gente vai cancelando, né, vai saindo o limite que vocês têm de crédito com a gente, e conforme for avançando o relacionamento, a gente pode ver de abrir faturamento, tá? A gente tem um suporte B2B do API, que é 24 horas por 7, fim de semana. Hoje, a plataforma em si, a APG é uma empresa francesa, então a comunicação da plataforma, ela tem 3 idiomas, inglês, espanhol e o francês, porém, todo o atendimento e suporte no Brasil é feito por nós, APG Brasil, então é em português. Também a gente tem atendimento WhatsApp, a gente tem atendimento telefônico, a gente tem atendimento por e-mail. As tarifas elas vão sempre aparecer já na conversão do câmbio do dia, então vai ser em reais. Na plataforma a gente consegue manter uma reserva por até 24 horas, tá? Sem cobrar ADM de vocês, né? Sem cobrar nada, então a gente consegue manter. As formas de pagamento foi o que eu já havia mencionado, cartão de crédito pré-paga ou BSEP se for IATA.
Os benefícios hoje da plataforma, a gente tem tarifa muito mais competitiva do que a do GDS, por a gente estar dentro de um ambiente da companhia aérea. Então, se a companhia aérea quiser fazer algum tipo de promoção, algum tipo de oferta relâmpago, no NDC a gente já tem acesso a essas promoções, né? Comissionamento, a PG Plataforma paga 1% de comissionamento para toda e qualquer emissão, e tem algumas comissionamentos diferenciais, por exemplo, na Jejuair, na Ethiopian Airlines e alguns seguros que a gente oferece dentro da plataforma. A gente não cobra nenhuma taxa de inscrição para vocês terem acesso à plataforma. A única coisa mesmo que a gente tem que ver a documentação da agência, tá? Depois, né, a operação pós-venda da PG Plataforma. Então, você consegue fazer tudo dentro da PG Plataforma. Então, você consegue fazer mudança de voo, tem algumas companhias aéreas que permitem até troca de nome, voo, reembolso, enfim, você consegue fazer tudo e é muito fácil de trabalhar com a plataforma. E, mais uma vez, a gente está aqui para treinar, para ajudar, até vocês terem confiança de usarem a plataforma sozinhos. O suporte, né, eu já mencionei, é tudo aqui com a gente, a nossa sede é uma empresa francesa, a PG é francesa, e aqui os pagamentos, as formas de pagamento. Esse é um pouquinho do nosso mundo de APG Plataforma. Se vocês têm alguma dúvida sobre a plataforma, vocês desculpem, né, que a gente está falando assim tão rápido, mas é que a gente tem pouco tempo e a gente tem vários produtos e a gente queria mesmo deixar um gostinho de quero mais em vocês e principalmente para vocês saberem que a gente tem esses produtos aqui no Brasil e que a gente está aqui à disposição para fazer parceria, para trabalhar, para treinar, enfim. Por enquanto não veio nenhuma dúvida a respeito da APG. É um produto acho que precisa de mais estudo, né? Principalmente quando lida com várias companhias aéreas, mas são, Sim, aliás, o que foi apresentado aqui hoje, né, Cláudio e Paulo, um mundo de possibilidades, né? é. Interamérica são braços adicionais aí dos agentes de viagens para várias oportunidades comerciais, né, meninas? Sim, é um mundo que está começando dentro da Interamérica, né? Que a gente sempre foi muito forte em representação de destinos, enfim, mas a gente está trabalhando para trazer mais produtos, para lapidar melhor esses produtos, para trazer mais condições de vendas auxiliares, enfim, que você falou no começo, a gente juntando um produto aqui, juntando um produto ali, a gente vai rentabilizando melhor o nosso dia a dia, os nossos negócios, as nossas empresas, a gente vai oferecendo uma opção completa para o nosso passageiro, né? Então, a Interamérica está super atenta às novidades e a gente está aqui, super aberto, super à disposição. Essa apresentação o André vai passar para vocês. Aqui tem os nossos contatos. A Paula, que está mais no dia a dia, no treinamento. Eu estou aqui, normalmente eu resolvo um pouco mais dos problemas, mas eu também estou aqui se vocês quiserem fazer uma Sales Blitz, se vocês quiserem pensar num evento, num treinamento. E o Ricardo é o nosso co-CEO, é o diretor que cuida do departamento comercial dentro da Interamérica Network. Aí, gente, como a Cláudia comentou, a gente trouxe aqui uma visão geral, tá? Nada impede que depois vocês acionem eles e, quero fazer um treinamento na minha agência, eu quero uma reunião aqui, Petit Comitê, tá? Aqui é para vocês terem uma visão geral e depois corram atrás aqui das oportunidades e desses canais. Ó, vamos voltar, enquanto o pessoal está analisando aí a última apresentação da APG, vamos voltar para as dúvidas que ficaram pendentes dos outros produtos. Eu vou começar aqui com o Mix, a Marilena Bernit, da Teresa Pérez, fez uma pergunta mista aqui falando sobre o Blue Ribbon. A Blue Ribbon vai cobrir ou cobre viagens de trem? Não, a Blue Rainbow Bags ela trabalha exclusivamente com aéreo, tanto que o nosso rastreio é todo em cima da etiqueta de bagagem da companhia aérea, tá? A Blue Rainbow Bags é exclusiva aéreo. Legal. Agora sobre o RailClick, a Odila lá da Gap de Blumenau perguntou se os assentos são determinados pelo sistema. É isso ou tem oportunidade de escolha? Ou É depende da isso. companhia? No geral, é definido pelo próprio sistema. Como eu falei, quando a emissão é conjunta, né, você faz 3 passageiros, por exemplo, na mesma emissão.
O sistema ele já entende que são viajantes que estão juntos e marca os assentos mais próximos que estiverem disponíveis, sempre no mesmo vagão. Como eu disse, varia um pouco de companhia para companhia, não é tão padronizado, então vão ter companhias, por exemplo, que vão mandar um bilhete sem assento marcado, onde, se você quiser fazer essa marcação, você vai sim ter o poder de escolha, mas vai ser cobrado de 5 a 6 euros para fazer essa marcação. Mas, no geral, vem de forma automática. Legal, gente. Seguindo aqui para o final, fica à vontade para fazer últimas perguntas. E quem não quiser escrever no chat, também dá um oizinho, abre o microfone e fala, tá? Todo mundo em casa. A última pergunta que eu recebi aqui foi da Maria Eduarda, da Blend, se não me engano, aqui de São Paulo, falando sobre o UAU, sobre o World of Wine. Tem outros hotéis de luxo próximos? Tem mais recomendações de hospedagem por perto que vocês podem trazer? Olha, que eu consigo citar aqui é apenas o The Yetman mesmo. Como eu disse, é meio que do mesmo grupo, né? O grupo The Yetman, em parceria com outros grupos, principalmente de vinícolas, que lá são chamadas de quintas em vez de vinícolas, esses grupos se uniram e, inclusive, a UOL foi adquirido, né? O Quarteirão Cultural foi adquirido e criado por eles, até como uma forma de garantir que essa vista excelente do The Yetman seja mantida. Então, a UOL, esse quarteirão cultural que fica na frente do The Yetman, ele é todo com prédios baixos, né? O maior prédio lá, acho que tem 3 ou 4 andares. E usaram principalmente as instalações que já existiam de armazéns mesmo desse vinho do Porto, né? Muitas foram readaptadas para outras funções e muitas continuam sendo esses armazéns que a gente pode fazer essas visitações, essas provas diretamente no lugar. Ou seja, quase um tour histórico também, né? Com certeza, com certeza. Tem muita, muita história lá, muita história mesmo. Eu aprendi muito sobre o mundo dos vinhos, assim, e fiquei com vontade de voltar aqui. É isso, eu passei alguns dias, eu sinto que eu não aproveitei tudo ainda, sabe? Legal, gente. Olha, essas foram as dúvidas que a gente recebeu aqui. Queria convidar a Cláudia e Paula a darem recados finais. E, enfim, a palavra é com vocês, pessoal. Vou até tirar a tela aqui por enquanto, só para a gente dar um oi para o pessoal. Bom, gente, mais uma vez a gente só tem que agradecer o apoio da Abrastoa, o apoio de vocês, dizer que a gente está aqui à disposição, os nossos e-mails, os nossos telefones, a nossa empresa. Muito obrigada por tudo que vocês nos apoiam, por cada abraço que eu sei que tem muita gente aqui que a gente conhece quando a gente se vê nas feiras, enfim. E estamos conectados, estamos juntos, vamos buscar mais oportunidade, vamos buscar mais parceria, vamos lapidar nossas empresas, vamos oferecer o melhor que a gente tem do nosso turismo para os nossos passageiros e rentabilizar, né? Que a gente também tem que as nossas contas para pagar, a gente tem as nossas obrigações com família, com colaboradores, enfim. Então, vamos rentabilizar o nosso negócio e vamos crescer juntos. Isso. E a gente fica à disposição e até espera, né, que vocês entrem em contato com a gente para a gente desenvolver essa parceria. Bom, a Cláudia sumiu ali, a Paula sumiu do vídeo, mas tudo bem, ela tá ali, ela Então, tá invisível, mas ela tá desculpa, ali, eu não gente. sei o que aconteceu com a minha câmera, mas eu tô aqui, gente. Isso aí, pessoal, só reforçando, a gente colocou no chat falando no comecinho, hoje todo mundo que está aqui na sala vai receber por e-mail a gravação da apresentação para vocês assistirem no YouTube, para rever, para compartilhar, fica à vontade, a apresentação foi projetada, os contatos das meninas, fique à vontade para abusar delas, elas só trouxeram um teaser para vocês aqui, tem muito mais informação, tem muito mais oportunidades, e gente, o que tem que recomendar? Elas são queridas, elas falam em português, elas tiram todas as dúvidas que vocês precisam de todos esses e mais outras soluções que a Interamerican tem. Eu recomendo super para a agência operadora, vale conversar, vale sentar, vale visitar a Interamérica, conhecer todas as oportunidades que eles trazem. Até porque, de novo, não vale sempre reforçar, são queridas, assim, estão sempre à disposição para ajudar aqui, tanto os operadores da Brastor como os agentes de viagem, né? E o que é mais importante, Obrigada. é isso, gente, vocês são demais. E como a gente sempre confirma, né? A gente está aqui para trazer oportunidades, e aquelas oportunidades que às vezes estão fora do radar, não só do cliente, mas como também, às vezes, do nosso mercado.
É isso, tenham um ótimo dia, obrigado por estar aqui com a gente e logo mais vocês recebem todo o conteúdo. Cláudia e Paula, obrigado, viu? Nos vemos na próxima, certo? Vocês vão trazer mais novidades para a Obrigada. gente sempre, né? Sim, assim que chegar mais novidade, eu tiver a integração maior desses trens, principalmente China, Japão, que a gente tem um volume grande de mercado, aí qualquer coisa a gente faz um específico só de trem, com todas essas rotas, aí a gente pode abordar um pouquinho mais tanto a oportunidade de pacotes, a oportunidade de negócio, como as regras específicas, enfim. A gente vai lapidando e conforme for trazendo mais produtos aqui, a gente está sempre com a Abrastoa aí para divulgar. Muito Bom, obrigada. Obrigada. obrigado, gente. Tenham um ótimo dia aí. Boas Para vendas, vocês como também. sempre. Boas Até a vendas. próxima. Valeu. Tchau. Tchau, 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 gente. tchau.